Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, Ellen. E você? Tudo bem também e animada pro papo de hoje aí, porque fiquei sabendo que você tem umas coisas novas aí pra me contar também sobre esse assunto. A ciência tem coisas novas para contar que é muito mais interessante, que através de vários estudos, ou de alguns estudos, se percebeu uma coisa muito importante para os cachorros que estão sempre querendo comer comida, ou sempre querendo comer alguma coisa. Sim, bom, esse é o nosso tema de hoje, então a gente vai falar aí sobre os cães gulosos. Então, a gente vai passar por vários assuntos, se tem raças que são mais gulosas que as outras, se a criação influencia, se é genética. Você vai me contar sobre esse estudo também, que eu não vi nada, não sei, então estou curiosa para saber. E queria começar perguntando se esses cães que parecem estar com fome, o que acontece com eles? Porque tem uma que parecia que estava sempre com fome, era Sim. muito gulosa. Tem algum motivo? Tem. A verdade é que a homeostase, que faz a gente ficar na temperatura certa, que regula o equilíbrio do nosso organismo, ele não foi feito para a gente ficar no nosso peso ideal. Por quê? Porque na natureza, várias vezes falta alimento. Então a homeostase é um pouquinho acima, às vezes, ou às vezes muito acima do que seria natural. Ou seja, os organismos estão preparados para comer mais do que precisam, para quando faltar alimento, eles terem um estoque, normalmente em gordura. Tem alguns outros estoques, mas o principal é gordura. Então essa é a principal motivação dos animais comerem mais do que eles deveriam. Numa situação de estresse calórico, que ele não teria comida, ele poderia sobreviver mais tempo se ele tivesse uma gordura. Mas a gente não vai deixar faltar comida. Nem para os nossos filhos, nem para a gente, nem para os pets. Então a gente quer que eles fiquem no peso mais saudável para eles. E o peso mais saudável para eles é comendo menos do que eles estariam preparados para comer. Uhum. E essa história, já aproveitando, essa história de peso, queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença de fome e apetite. Essa é uma diferença conceitual que alguns autores usam, e eu gosto muito, porque o que acontece? Um animal pode estar com fome e sem vontade de comer. Então a gente fala assim, ele está com fome porque está faltando nutrientes necessários para o funcionamento bem do organismo. Então vamos dizer que você só está dando macarrão para o cachorro. Está faltando vários nutrientes, então ele pode estar passando fome, porque não tem todos os nutrientes. Mas ao mesmo tempo, ele pode estar super saciado, então ele não quer mais comer porque ele comeu macarrão demais. Então a fome pode estar ligada à desnutrição, e muitas vezes alguém que está desnutrido não está interessado, porque está enjoado, não está interessado em comer, então fala assim, olha, eu não tenho apetite. Então você pode estar passando fome e ter apetite, e é ao contrário. Eu posso ter muito apetite e não estar passando fome nenhuma. Então eu falo assim, ele está passando fome ou ele está com apetite? É bem diferente, ficou claro? Sim. Uhum. Tá? Então assim, apetite, vontade de comer. Fome, falta de nutrientes essenciais para o funcionamento correto do corpo. Então fome está faltando nutrientes adequados. Apetite, vontade de comer. Tá? Uhum. Muitas vezes um gatinho, ele está passando fome, ele entra num processo que chama lipidose hepática, por exemplo, quando ele não come. Aí o que acontece? O corpo dele está faltando nutrientes essenciais e ele começa a se intoxicar. Uma das primeiras coisas que vai embora é o apetite. Então ele não quer comer, mas ele está passando fome. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que forçar a comida nele, muitas vezes no veterinário, às vezes até através de uma sonda gástrica. Você vai colocar um tubo para jogar comida, forçar a comida dentro da barriga dele. Aí ele vai estar melhor nutrido, melhora dessa situação e aparece a vontade de comer, ou seja, aí aparece o apetite. Uhum. E o caso da estopinha? Que parecia que ela sempre estava com apetite. O caso da estopinha pode ser
o caso da pesquisa que eu vou falar daqui para frente, mas o que acontecia, né, com a estopinha? A estopinha eu deixava ela no score adequado. O score adequado é, o cachorro tem um formato mais ou menos de 1,8, né, então é peito, uma cinturinha e a barriga para dentro. Quando você faz isso, o cachorro ele vive mais. A gente tem vários estudos mostrando que aumenta a longevidade, aumenta a saúde e um monte de coisa. Mas quando o cachorro está nesse score ideal, o apetite dele está bem grande, porque o organismo está falando assim, olha, não pode bobear, comidas gostosas são para atacar. E no caso da estopinha, a gente fez muito enriquecimento ambiental com reciclados. Então, em vez de comprar os brinquedos de pet shop e ela entender que são os brinquedos, não, ela aprendeu a abrir caixa, mochila, zíper, porque teve um estagiário que fazia isso, o Glenn, que fazia isso com ela. Ele pegava as coisas e ele queria sempre reciclar. E aí ela aprendeu a buscar a comida em tudo que era recipiente, objeto. Então, se está numa coisa de vidro, ela sabia que levantava, puf, caía, quebrava. Se está num negócio de rosca, mordia, ela conseguia abrir. Se está numa mochila, ela aprendeu a abrir zíper. E isso, na verdade, não foi legal, né? Então, Glenn, podia... Você nos ferrou aqui, hein? Né? Mas qual que era o objetivo dele? Eu falei, eu quero que você entretenha ela por 1, 2 horas. E aí, ele, querendo ser muito ecológico, ele aproveitava as coisas que ele ia encontrando, lavava, limpava e usava. E aí, eu acabei ficando com uma cadelinha ladra mega, ultra especializada. E aí todo mundo que chegava aqui em casa, a gente tinha que falar, olha mochilas, tem alguma coisa na bolsa e tal, porque ela sabia abrir qualquer coisa. Ninguém acreditava nessa competência dela, que era excepcional, tá? Então, só um corte aqui, né, que enriquecimento ambiental é muito bom, é legal fazer, mas você está treinando o cachorro a ir procurar comida. Então, não é qualquer enriquecimento ambiental que é bom. Eu, hoje em dia, recomendo fazer no chão, não que o cachorro tenha que escalar nas coisas, porque ela também virou uma escaladora, no chão, e não com coisas que você usa no dia a dia, como, por exemplo, um pote de remédio. Melhor o cachorro não saber abrir um pote de remédio. Sim. E queria voltar agora um pouquinho na questão da fome e do apetite. Como que a gente sabe se o cachorro está com fome? Se o cachorro está com fome, é mais difícil de saber do que se ele está com apetite. Apetite, se ele está com apetite para essa comida, é basicamente você ver se naquela situação ele está querendo comer aquilo. Simples. A fome, você já precisa saber que você está dando uma dieta completa. Então, eu estou dando uma ração balanceada, eu estou cozinhando em casa, mas eu estou cuidando dos ingredientes corretamente. Se o cachorro estiver fazendo uma digestão adequada, uma absorção adequada, não estiver doente nem nada, ele provavelmente não está passando fome, tá? Por que eu estou dizendo isso provavelmente? Porque alguns cachorros, eles podem ter um desequilíbrio hormonal, eles podem ter alguma doença, né? Vamos dizer um cachorro que esteja infectado de carrapato. O que está acontecendo? Ele está perdendo muito sangue, entre outras coisas, tá? Mas ele está perdendo mais sangue, ou até verme, perdendo mais sangue. Então eu estou dando uma dieta correta, ele está digerindo bem, mas tem competidores lá dentro que estão consumindo muitas coisas, como por exemplo ferro. Então ele pode estar passando fome por falta de ferro, por exemplo, né? E aí ele pode ficar até mais pálido, de tanto que essa fome, essa falta, né, ele não consegue mais fazer as hemácias, células vermelhas do sangue e tudo mais e tal, e você vai precisar muitas vezes de um veterinário para analisar a cor, né, dos olhos, do lábio, fazer um exame, ver quanto que está o hematócrito dele, que é um dos exames que a gente costuma pedir. Certo. E aqui na sua casa, por exemplo, eu sei que tanto os cães, né, o Bruno e o Bartô, quanto a Mia, eles têm uma rotina aí de alimentação. Então, a algum certo horário, você oferece uma comida, a Mia se faz o enriquecimento aí espalhando a ração seca pela casa. E eles se acostumam com esse tipo de alimentação, essa rotina na alimentação? E aí, quando chega esse horário próximo, existe essa ansiedade consciente neles para ter mais apetite para a hora de comer? Existe total, e não só isso. Existe uma parte fisiológica que já começa a se preparar para isso. O Pavlov, que
que você já deve ter ouvido falar. Não. Não? Pavlov foi um dos grandes cientistas que trouxe para a gente o condicionamento, né? Então, o condicionamento clássico, quando a gente fala de condicionamento clássico e operante, os dois grandes nomes é Skinner e Pavlov, tá? Mas talvez você já tenha ouvido falar da história de tocar o sino e dar comida pro cachorro? Foi sim. esse cara, tá? O que ele estudou? Ele tocava o sino e media a glândula salivar do cachorro. Então, quando ele tocava o sino, os cachorros não salivavam mais. Não era normal salivar mais. Mas aí ele tocava o sino e dava comida. Tocava o sino, dava comida. Quando eles iam tocar o sino, ou tocavam o sino, os cachorros já salivando. Então o corpo começa a se preparar para o que vai acontecer. E receber comida é uma das coisas que não só eles, mas a gente se prepara. Então são barulhos, é o saco de ração, é o horário, é você chegar em casa. São várias coisas que o organismo dele começa a se preparar para comer. E muito desse preparo pode fazer com que aumente o apetite dele. Tá? Então ele pode ficar com mais apetite por causa desse preparo do organismo. Mas às vezes acontece o oposto. Você atrasa e esse preparo do organismo, então são ácidos e tal, que o corpo está todo lá, comida, e não vem comida, pode dar uma gastrite no cachorro. E aí alguns cachorros, quando você atrasa a refeição, que ele está acostumado, ele pode vomitar, por exemplo. Já resultado dessa gastrite. E esse desconforto pode fazer com que ele perca o apetite. Muitos desses cachorros, se eles comerem um pouquinho, eles voltam a ter o apetite, porque aí dá um conforto gástrico. Tá? Então você cria uma maneira ali de não atrasar, ou se atrasar, você cria um conforto gástrico para que ele coma, né? Ou faz algum tratamento se essa gastrite tiver alguma outra causa. Né? Às vezes a gastrite ela já é de um processo inflamatório e seu atraso da comida só fez ela se manifestar com mais intensidade, exatamente. Entendi. E ali no começo eu comentei que queria saber sobre raças mais gulosas. Acho que essa é uma pergunta que deixa muita gente curioso. E aí, tem raça que é mais focada em comida? Tem. Os labradores. Labradores, eles são campeões em gula. Né? Então eles querem quase sempre comida, o que deixa o treinamento para gente que usa recompensa muito mais fácil do que vários outros cachorros. Né? Então, por exemplo, você coloca quase qualquer outro cachorro. Tá? Os labradores, via de regra, são gulosos. Né? Então acaba sendo muito mais fácil a gente treinar eles usando recompensa. Né? Um border collie com um labrador, por exemplo, o labrador vai ter muito mais gula, vamos dizer assim, muito mais apetite do que o border collie, do que, como eu falei, a maioria das raças. Agora o border collie vai ter mais, embora os labradores costumam ser viciados em bolinha, os border collies na média ganham dos labradores do vício em bolinha. E vício em pastorear, aí border collie dá de 10-0 no labrador, né? O labrador quer estar do nosso lado, ele é um retriever, ele quer trazer. O border, ele quer trazer, mas não mordendo e trazendo. O border collie quer trazer pra gente, cercando a moto, o carro, não faz o menor sentido, criança. Né? Mas criança, mas é um instinto que tem nos lobos, que é você vai trazendo o rebanho para algum do grupo atacar, conseguir pegar. Então eles vão cercando. Então o border collie é bom de cercar e o labrador é bom de comer. E sobre esse estudo que você comentou? Envolve principalmente labrador e golden retriever. Existe alguns genes que determinam o nosso comportamento, ou que não determinam, mas que influenciam muito. E se sabe que no ser humano tem um gene que faz isso, e também se descobriu que nos cachorros tem, nos camundongos tem, no camundongo um pouco mais diferente, mas do cão e do ser humano é muito parecido. Tá? Esse gene, onde que fica o gene, lá o nosso lugarzinho dele lá, chama POMC. Não importa, o nome é POMC. Quando você tem mutação nesse POMC, e você pode fazer através de um teste genético do cachorro, tem uma das variações que vão fazer com que o cachorro tenha um apetite muito maior. Ele come, logo depois ele quer comer de novo. Então ele ficou saciado. Quem não tem essa mutação,
tudo bem, quem tem essa mutação já quer comer de novo. E pior, para piorar a vida desse cachorro, não só vai dar muito mais apetite para ele, como o organismo dele vai entender que ele está passando fome. Quando o organismo entende que está passando fome, ele diminui o metabolismo basal. Então o que acontece? Fica mais difícil dele perder caloria. E o metabolismo inteiro entra numa espécie de um repouso, de uma contenção de gastos. Então o cachorro que tem essa mutação, não são todos labradores e goldens, tá? Mas tem muitos labradores que têm essa mutação. E outras raças também têm. O que vai acontecer? Esse cachorro ele vai ter muito mais apetite e o corpo dele vai agir como se ele estivesse passando fome. O que é muito louco, né? Porque você imagina, o organismo tem maneiras de sinalizar que está passando fome? Sim. O cachorro ele pode começar a procurar alimentos específicos de acordo com a fome que ele está passando, do que está faltando para ele. Então a fome, ela é importante para os cachorros. E esse gene engana o organismo do cachorro. Esse gene, a mutação desse gene, né, essa mutação faz com que ele queira comer e o corpo entenda que ele está passando fome. Então, quem tem cachorro acima do peso, adora ouvir sobre esse experimento. Adora falar, então peraí, então não é culpa minha. Ele é doente, ele tem uma mutação nesse gene, sim. Mas mesmo assim, mesmo com a mutação, o ideal é a gente dar atividade, dar uma nutrição adequada e manter o peso correto, tá? De uma maneira geral, a ciência acredita que vale mais a pena para o bem-estar do cachorro, ao longo prazo, ter uma dieta equilibrada e na medida certa, apesar desta mutação no POMC. Uhum. E como a gente sabe o peso ideal do cachorro, daquela raça, ou então do vira-lata? Existe alguma tabela que a gente possa consultar ou é veterinário? Existe tabela, mas é muito engraçado que a gente não vê a mesma coisa quando a gente olha para uma tabela. Tá? Então o que eles fizeram no teste? Tem as tabelas que a gente chama do score corporal. Então tem o score corporal ideal. Para todas as raças funciona, só que tem raça que é peludona, dá para saber quando está tosado, quando está toda molhada às vezes, ou às vezes a gente vai ter que palpar para saber o que tem por baixo daquele pelo, né? Mas tem cachorro que tem pelo curtinho, que é fácil da gente ver, como um labrador, por exemplo. Então nessa tabela a gente vai ver justamente a figura 8, o tórax, cintura, né? E aí você vai ver aqui o quadril ali, né? As coxinhas ali. Então tem que formar esse 8. Olhando de lado, a gente vai ver que a barriga sobe um pouco, tá? Sobe um pouco, ela tem que ir para... Não pode estar assim, aqui está o peito e numa linha reta, ou muito menos para baixo, tá? É claro que um bulldog, essa subida é menor do que de um whippet, tá? Então, entender um pouquinho da morfologia da raça ajuda. Você falou do vira-lata? O vira-lata ele pode ser mistura de qualquer coisa com qualquer coisa. Então a gente vê mais ou menos o padrão e dá uma olhada e vê a espessura de gordura. A gente teria que conseguir palpar facilmente as costelas, tá? do cachorro, mas elas não deveriam estar completamente visíveis. A gente deveria ter uma certa dificuldade para ver, dependendo do reflexo. Agora, isso eu estou dizendo para cachorro com pelo muito curto, como por exemplo um Weimaraner. Né? Uhum, sim. E agora, encaminhando para o final, o que a gente faz com esses cães que são muito gulosos? Uma das melhores coisas, quando você tem uma motivação grande, é você poder trabalhar para conseguir aquilo que o seu organismo está precisando ou que sua cabeça quer. Tá? E como que a gente faz isso para trabalhar? A gente faz um enriquecimento ambiental, a gente dá trabalho e dá possibilidade do animal ir em busca do alimento. Tá? Então, um animal que está num canil sem poder ir em busca do alimento, ele vai sofrer mais por causa desse apetite do que aquele que está buscando, andando, farejando, indo atrás de uma presa ou atrás do petisco que se escondeu atrás do móvel. Tá? Então, assim, você engajar o animal com a coisa relacionada com o que ele está buscando, diminui ou que a gente poderia dizer ali o sofrimento, tá? Então já é um instinto ele fazer aquilo. Então um porquinho quando tá com fome ele começa a chafurdar tudo. Se ele não tem o que chafurdar, né, de ficar empurrando,
ele pode desenvolver uma compulsão, um outro comportamento que muitas vezes vai fazer mal para ele. Uhum. E esse é o melhor caminho para os cães gulosos que estão acima do peso? Esse é um caminho importante para esses cães gulosos. Além disso, né, a gente tem que tomar um cuidado, que o pessoal fala, tem que fazer exercício. Cuidado, porque se o cão está muito acima do peso, que nem a gente, começar a fazer uma academia sem cuidado e estar acima do peso, você vai estragar suas articulações, seu coração, seu pulmão, nada funciona muito bem quando a gente está acima do peso. Então o que a gente deve fazer? Controlar sim na dieta, existem dietas específicas, ou você pode diminuir a quantidade, se você quiser ir abaixando aos poucos. Se quiser abaixar muito rápido, precisa de um veterinário, tá? Porque você não pode perder muito peso muito rápido, porque dá alguns problemas fisiológicos, tá? Então você vai abaixando o peso e você pode ir aumentando o exercício. Com isso, você vai o exercício também ele traz um equilíbrio mental melhor, tá? Então é natural, quem faz mais exercício, esporte e tudo mais, tem mais facilidade de controlar as compulsões. Mesma coisa com os cachorros. Uhum. Uau, mais um papo aqui que aprendi bastante e acredito que a galera de casa também. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma dúvida? Você tem um cão guloso em casa? Comenta aí. Deixa a gente saber o que você faz. Está tentando cuidar melhor da saúde dele, do bem-estar, diminuindo a comida, oferecendo mais exercício. Então, comenta aí com a gente. Não esquece de se inscrever. E mais obrigada. Obrigado. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.